STJ forma a maioria para que Robinho cumpra pena por estupro no Brasil. E você vai ver também. A advogada de vítima critica a liberdade provisória para Daniel Alves e diz que justiça é para os ricos. Apenas 3 das 100 maiores cidades do país têm esgoto 100% tratado para a população. Outono começa com a previsão de tempo seco e temperaturas acima da média. E ainda, hoje é o Dia Mundial da Felicidade e nós perguntamos: o que te faz feliz? O que me faz feliz é ver a minha família feliz. Hoje eu sou feliz por ouvir a palavra de Deus. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, nós vamos começar com uma notícia quente. Vamos falar do julgamento do ex-jogador Robinho que acontece neste momento. Vamos ver agora imagens ao vivo. Essas são imagens da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em Brasília. O julgamento começou às 14 horas e os magistrados já formam maioria. O relator, Francisco Falcão, foi o primeiro a dar seu voto favorável no final da tarde. No momento, o placar tem 9 votos favoráveis e 2 contra para que o ex-jogador cumpra a pena aqui no Brasil por agressão sexual. Os magistrados Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram contra a sentença até agora. O ex-jogador foi condenado pela justiça italiana a 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo. E olha só, para falar mais sobre esse assunto tão polêmico e tão delicado, nós vamos conversar agora com um especialista. Nosso convidado é o advogado criminalista Leonardo Waterman. Boa noite, doutor Waterman. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. É um prazer estar novamente aqui com você. A gente viu aí que já há maioria para que o Robinho cumpra a pena aqui no Brasil. E na sua avaliação técnica, o que pesou para essa decisão? Em primeiro lugar, isso demonstra um comprometimento entre as instituições, um comprometimento entre os países, entre os governos, entre a legislação dos países. Isso reforça muito a estrutura sólida de um país soberano em relação e respeito ao outro país soberano. Nós estamos falando da Itália, nós estamos falando de um outro país que segue regras internacionais, um outro país que também pertence à Organização das Nações Unidas, que assina os mesmos pactos que o Brasil assina. Então, é um respeito mútuo entre os países e a decisão italiana não fere e não feriu de forma nenhuma nenhum dos preceitos que estão vigentes aqui no Brasil. Nós não estamos falando de uma condenação de pena de morte, de prisão perpétua, que são condenações que a nossa legislação proíbe. Nós estamos falando de uma condenação na Itália que é similar à condenação que poderia ocorrer aqui no Brasil. Então, de forma muito técnica, eu acho que isso reforça esse comprometimento entre as nações de que as pessoas não podem cometer crime e se esconder embaixo deste ou daquele preceito, que é, no caso, por exemplo, a questão de ser brasileiro nato. Você comete um crime no exterior, foge para o seu país, no teu país você fica totalmente protegido. Isto demonstra que o Brasil está em consonância com outros países e pode sim punir aqui um brasileiro que cometeu um crime no exterior.
E é importante falar, né, doutor, que essa sentença não deve ser cumprida a partir desse julgamento. Ainda cabe recurso? Sim, sim. Nós estamos aí num primeiro momento, num primeiro julgamento. É importante salientar que esse julgamento, de forma nenhuma, analisou o mérito da questão. O julgamento, ele analisou simplesmente se os preceitos da nossa legislação, do nosso direito penal e processo penal foram respeitados. Agora, com o término desse julgamento, caberá à defesa do Robinho um recurso ao próprio STJ e, se perder esse recurso no STJ, caberá recorrer ao STJ, que então dará uma decisão definitiva se o Robinho cumprirá a pena ou não aqui no Brasil. Tá certo então, doutor. E agora eu peço que o senhor assista comigo essa outra reportagem. Olha só, nós vamos falar agora de outra decisão da Justiça, só que da Espanha, que aconteceu hoje e concedeu liberdade provisória para o ex-jogador Daniel Alves. E, aliás, uma decisão que revoltou a advogada de defesa da vítima. Ela alegou estar sendo feita justiça para os ricos. Na decisão, a audiência de Barcelona autoriza a libertação do jogador com o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros. Alves vai ter o passaporte brasileiro e o espanhol apreendidos, além de ser obrigado a permanecer afastado da vítima de estupro. A decisão do tribunal foi anunciada um dia depois da audiência que examinou o pedido de liberdade provisória, enquanto os recursos são avaliados. A defesa de Alves afirmou que ele já cumpriu 1/4 da pena que o tribunal impôs no final de fevereiro, o que impossibilitaria o recebimento de benefícios penitenciários em caso de sentença definitiva. O Ministério Público não foi convencido pelos argumentos e permaneceu contrário à libertação do jogador, enquanto a advogada da vítima denunciou uma justiça para os ricos. Bom, e a gente volta a falar com o doutor Leonardo Wattmann para comentar também esse assunto. Bom, doutor, e essa decisão está sendo muito contestada. Eu queria que o senhor também avaliasse tecnicamente, já que o Daniel Alves ficou durante todo o processo preso e agora, depois de condenado, poderá sair da cadeia? Olha, Kleber, de forma muito direta, nós sempre criticamos muito a legislação brasileira, mas esse tipo de coisa não acontece aqui. Esse tipo de julgamento elitista, e aí eu concordo com a advogada da vítima, não acontece no Brasil. Aqui, crimes patrimoniais e crimes sexuais são totalmente distintos. Reparações de dano e valores são possíveis quando nós estamos falando de crimes patrimoniais. Quando nós estamos falando de crimes sexuais, isso não é possível. Então, nós temos sim, na Espanha, um julgamento puramente elitista. Se uma pessoa tem condição de pagar 1 milhão de euros, ela pode cometer um crime de cunho sexual e ela acaba saindo depois de pagar esses valores. Se uma pessoa mais humilde não consegue pagar 1 milhão de euros, acaba ficando presa e tem que cumprir a pena. Então, acaba sendo mais vantajoso. O que demonstra isso? Que acaba sendo mais vantajoso para a vítima fazer um acordo lá no início e não passar por tudo isso. E depois de ser vítima do crime, pelo menos tem a conta bancária com um pouco de dinheiro. Tá certo, doutor. Infelizmente, né? Nós acabamos de conversar com o advogado criminalista Leonardo Wattmann. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, doutor. A gente muda de assunto agora para falar que das 100 cidades mais populosas do país, em apenas 3, a população tem acesso total ao saneamento básico. A conclusão faz parte de um estudo divulgado hoje pelo Instituto Trata Brasil. O estudo mostra que entre as 100 cidades mais populosas do país, apenas 3 conseguiram cumprir a meta de universalização do saneamento básico aos moradores. São elas Maringá, no Paraná, São José do Rio Preto e Campinas, no interior de São Paulo. Em 2022, só esses 3 municípios chegaram ao patamar de 99% da população com acesso à água tratada e 90% com serviço de coleta e tratamento de esgoto. Na outra ponta da pesquisa, entre as cidades com os piores indicadores, estão Porto Velho, em Rondônia, Macapá, no Amapá e Santarém, no Pará. Segundo o estudo, das 27 capitais brasileiras,
brasileiras, somente 9 possuem ao menos 99% de abastecimento total de água. Além da distribuição e coleta de água e esgoto, o levantamento analisa perdas na distribuição e também o investimento e melhorias realizadas. Os dados de 2022 são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades. Na comparação com os resultados de 2021, a coleta em 2022 cresceu somente 0,2 ponto percentual no Brasil, passando de 55,8% para 56%. O tratamento de esgoto também não teve alta significativa, subiu apenas 1% no período. O ranking leva em conta os critérios estabelecidos pelo novo Marco Legal do Saneamento, criado em 2020, que estabelece a universalização dos serviços até 2033. Mas para o Instituto Trata Brasil, a meta só será alcançada se os investimentos forem dobrados, já que estudos mostram que quem não investe não consegue subir posições no ranking. E veja a seguir, outono começa hoje com previsão de tempo seco e temperaturas acima da média. E ainda, hoje é o Dia Mundial da Felicidade e nós perguntamos, o que te faz feliz? Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o outono começou nesta quarta-feira e com previsão de tempo muito seco e temperaturas acima da média em boa parte do Brasil. Estação de transição entre o verão e o inverno, o outono normalmente é caracterizado por chuvas mais escassas no interior do Brasil e temperaturas amenas. Mas os efeitos persistentes do El Niño e a atmosfera mais quente influenciada pelo Oceano Atlântico, mais aquecido, vão fazer o país ter um outono de maior calor e tempo seco do que o registrado no ano passado, por exemplo. O último dia de verão no Brasil traz o fim do calor sufocante, que marcou as últimas semanas. Além disso, a previsão de fortes chuvas em diversas partes do Brasil, conforme os serviços de meteorologia. Segundo a Climatempo, o verão termina com condições típicas da estação. O Brasil continua em uma grande massa de ar quente e úmido, que é a condição ideal para a formação das grandes nuvens carregadas que provocam as pancadas de chuva com raios. O verão iniciado no fim de 2023 foi o mais quente em 10 anos e o terceiro com maior média de temperatura máxima, já registrada na cidade de São Paulo pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Os dados são catalogados desde 1961, conforme o órgão federal ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Olha, para falar mais sobre esse calorão e a chegada de uma nova estação no nosso país, o outono, nós vamos falar agora com um meteorologista. Nosso convidado é o Kleber Souza. Boa noite, Kleber. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite a todos. E olha só, esse outono terá cara de verão? Olha, o início dele sim, uma vez que ele está regido pelo fenômeno El Niño, que deve acabar agora em abril para maio. Então vamos entrar num quadro de neutralidade a partir de maio, e lá para o inverno é que o Laninha vai voltar a atuar e vai favorecer as temperaturas a ficarem amenas. Mas esse início de outono vai ser quente sim, praticamente todas as regiões do país, com exceção do sul, que já vai ter um aumento de umidade, chuvas e algumas entradas de massas de ar frio. Olha, além das altas temperaturas, o tempo também deve ser seco, o que, aliás, pode ser um alerta, ou deve ser um alerta para a saúde. Sim, climatologicamente fica muito seco começa a secar muito no centro do Brasil. Então as regiões central, sudeste, parte do nordeste e norte começam a secar bastante.
E aí com isso a umidade vai cair bastante, vai aumentar o número de focos de queimadas, que é típico da estação do outono, que a gente está numa transição do período chuvoso e quente para o período frio e seco. Então é normal ficar muito seco no interior do Brasil, que pega essas regiões praticamente aí, especialmente aí o centro do Brasil, que seca muito, quando a umidade fica baixa ou em torno dos 10% no finalzinho do outono, né, para o inverno. Tá certo, então. Muito obrigado aí pela sua participação. Nós acabamos de conversar com o meteorologista Kleber Souza. Grande abraço, Kleber. Um abraço a todos. Olha só, agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações, como sempre, é ele, Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E nesta data FIFA, né, nós teremos as partidas, a primeira partida e as primeiras participações do Dorival Júnior no comando da seleção contra a Inglaterra e a Espanha. Nesses dois amistosos, o Brasil quer começar a sair da má fase, mas não é só o torcedor brasileiro que sofre, né? Porque tem seleção em situação ainda pior, né, Léo? É isso mesmo, Cleber. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. A seleção de San Marino, que é a última colocada do ranking da FIFA, venceu apenas uma vez em 202 jogos, é isso mesmo. E agora, o pequeno país da Europa sonha com o segundo triunfo em sua história depois de quase 20 anos. Aí não foi dessa vez não, vou trazer mais detalhes para vocês, vamos conferir. San Marino é um pequeno território dentro da Itália, com cerca de 33 mil habitantes. E é o quinto menor país do mundo. A população de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, é quase 5 vezes maior. A equipe ocupa a posição de número 210 no ranking da FIFA. San Marino perdeu 193 dos 202 jogos que disputou. A única vitória de sua história foi um amistoso contra Liechtenstein por 1-0 em abril de 2004. Maior artilheiro da seleção com 8 gols, Andy Selva foi o autor da façanha. No total, a seleção levou 825 gols e marcou apenas 31. Entre as principais derrotas de sua história está a goleada da Inglaterra por 10-0. A liga local é amadora. Com isso, o grupo de jogadores celebra pequenas conquistas, como um único gol. Exemplo disso foi contra a Dinamarca em outubro do ano passado. Na derrota por 2-1 para a seleção semifinalista da última Euro, San Marino fez o primeiro gol em 2 anos. E agora o time celeste da Europa engatou uma sequência recorde de gols em 3 partidas seguidas. San Marino balançou a rede na derrota por 3-1 para o Cazaquistão e por 2-1 contra a Eslovênia. Kleber, esse recorde foi melhorado agora. Mais um gol na partida de hoje contra São Cristóvão Neves, né? Só que não foi suficiente para ter mais uma vitória, a segunda da história de San Marino. Então deu 3-1 para os caribenhos e domingo tem um novo amistoso entre as duas seleções, Kleber. Será que dessa vez vai ter vitória aí de San Marino? Eu fico por aqui, volto na próxima sexta-feira com mais informações do esporte, Kleber. Boa noite para você e para todos. Muito obrigado, Léo. E olha aí, se você não está contente com o seu time, podia ser pior, você podia torcer para San Marino. Bom, e hoje é celebrado o Dia Internacional da Felicidade. A data foi criada pela ONU em 2012 e o objetivo é celebrar o bem-estar dos povos do planeta. Mas você sabe qual é o país mais feliz do mundo? Veja agora na reportagem do Fernando Jesus. Todo ano, a ONU divulga um relatório com o ranking dos países mais felizes do mundo. Esse levantamento leva em consideração a qualidade da saúde, a renda das pessoas e o nível de corrupção, entre outros fatores. O levantamento desse ano mostra que a felicidade mora na Europa. Isso porque a Finlândia foi eleito o país mais feliz do mundo pelo 7º ano consecutivo. Na segunda colocação, temos a Dinamarca. E em terceiro, outro país europeu, a Islândia. E o Brasil? Bom, o nosso país ocupa a 44ª posição do ranking. Apesar de estar em uma posição ruim na classificação geral, o Brasil tem melhorado a cada ano nas posições. Esse ano, o país subiu 5 e já é o terceiro mais feliz da América Latina. Uma curiosidade é que a pesquisa também foi feita por idade e mostra que os brasileiros com mais de 60 anos são mais felizes do que os que têm menos de 30 anos. E o que faz as pessoas felizes?
Nós selecionamos alguns vídeos enviados por telespectadores dizendo qual o motivo da felicidade deles. Acompanhe as respostas. O que me faz feliz é ver a minha família feliz, é ver os meus filhos com saúde e conquistando todos os desejos deles. Hoje eu sou feliz por ouvir a palavra de Deus através do missionário Soares, através do pastor Jaime, através da RIT, através no Face, no YouTube. E com a palavra de Deus eu venho aprendendo e evangelizando. O que me deixa feliz, sem dúvidas, é quando meu namorado fala: olha, se arruma aí que hoje a gente vai comer. Eu amo comer. Ai, pra mim é um dos melhores momentos. Sair pra comer com ele e ter a companhia dele. Gosto muito de sair com meus amigos para jogar bola, ir no parque, sair com a minha família. Ir aos shoppings também, eu adoro muito. E gosto muito de frequentar na minha igreja. E nós aqui somos felizes por contar com a sua audiência. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Uma ótima noite e até amanhã.